E aí, pessoal, bora embarcar numa viagem no tempo para a gente conhecer três superestrelas da literatura que simplesmente revolucionaram o jeito de escrever aqui no Brasil. E tudo isso aconteceu logo depois de um evento que virou o mundo de cabeça para baixo. Vamos nessa conhecer a geração de 45? Se liga no nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender o cenário da época. Depois, vamos mergulhar no universo de cada um desses três gênios. E para fechar com chave de ouro, um resuminho e um quiz para ver se ficou tudo na ponta da língua. Então, bora começar? Então, para a gente começar, por que o ano de 1945 foi tão marcante assim? Pensa só, o mundo todo estava passando por uma transformação gigantesca, e é claro que aqui no Brasil e na nossa arte não seria diferente. Olha o contexto. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado de terminar. E aqui no Brasil, a gente estava saindo de uma ditadura longa, o Estado Novo. Com tanta mudança no ar, os artistas e escritores sentiram que precisavam de um jeito novo, diferente, de falar sobre o mundo e sobre a própria arte. As velhas formas já não pareciam mais suficientes. E é aqui que está o pulo do gato. A galera que veio antes, a geração de 30, estava muito focada em usar a literatura para denunciar os problemas do Brasil, como a seca e a pobreza. Super importante, claro. Mas a geração de 45 veio com outra pegada. Eles olharam mais para dentro, para a própria escrita, e começaram a se perguntar como a gente pode inovar na forma, como a gente pode brincar com as palavras e criar uma arte mais universal. E para começar essa exploração, vamos conhecer nosso primeiro mestre, João Cabral de Melo Neto. Pode esquecer aquela imagem do poeta sonhador, viu? Para ele, fazer poesia não tinha nada a ver com mágica. Era um trabalho duro, quase uma engenharia. Essa frase dele aqui diz tudo. Ou seja, nada de ficar esperando a inspiração divina chegar. Para ele, era sentar, pensar e escolher cada palavra a dedo com muita lógica e objetividade. O poema era construído, tijolo por tijolo, palavra por palavra, sem espaço para sentimentalismo barato. E para a gente entender isso de um jeito bem prático, ele escreveu um poema genial chamado Catar Feijão. É isso mesmo que você ouviu. Ele compara o trabalho de escrever com o ato de escolher feijão antes de cozinhar. A gente não joga fora os grãos ruins, os ocos? Na poesia dele, é a mesma coisa. Ele jogava fora as palavras vazias, sem peso, e ficava só com aquelas que eram densas, cheias de significado. E toda essa precisão tinha um motivo muito forte. Na sua obra-prima, Morte e Vida Severina, ele usou essa poesia seca, cortante, para contar a jornada terrível de um retirante fugindo da seca no Nordeste. O resultado é de arrepiar, porque ele mostra a realidade de um jeito direto, cru, sem firulas. Bom, se com João Cabral a viagem foi pela construção racional do poema, agora a gente vai embarcar em duas outras viagens incríveis. Uma para dentro da mente humana e outra para as profundezas da nossa própria língua. Primeiro, Clarice Lispector. Com ela, a grande aventura não acontece lá fora, em batalhas ou perseguições. A ação, o drama, o suspense, tudo se passa dentro da cabeça das personagens. Ela era mestre em descrever o fluxo de pensamentos, as pequenas crises e as grandes descobertas que acontecem na vida comum, especialmente na vida das mulheres. E para entender a Clarice, tem uma palavra-chave: epifania. Sabe quando a gente está fazendo algo super normal, tipo andando na rua, e do nada, pá, vem uma ideia, uma compreensão profunda sobre a vida? Isso é uma epifania. É um clique, uma revelação que surge de um momento simples e que pode mudar toda a nossa perspectiva. Agora, saindo do mergulho na mente e indo pro mergulho na língua, a gente encontra Guimarães Rosa, um verdadeiro mago das palavras. Sério, esse cara era diferente. O português que existia não era o bastante para ele. Então, o que ele fazia? Ele inventava palavras novas, os famosos neologismos. A escrita dele era tão cheia de ritmo que parecia poesia. E ele usava o sertão como cenário para falar de coisas que todo mundo entende. Amor, morte, medo, coragem. E olha só a profundidade da coisa. Em Grande Sertão Veredas, o personagem Riobaldo passa o livro todo se perguntando sobre o bem e o mal, se ele fez ou não um pacto com o diabo. Com frases assim, Guimarães mostrava que a vida não tem resposta fácil. Não é preto no branco. É tudo complexo, misturado, tudo é e não é. Ufa, quanta coisa genial. Então, para não dar um nó na cabeça, vamos fazer aquele resumão esperto? Bora relembrar os superpoderes de cada um desses autores? Então anota aí para não esquecer. João Cabral era o poeta e engenheiro com sua poesia precisa e objetiva. Clarice Lispector era a exploradora da mente, com seu raio-x da alma mostrando as revelações do dia a dia. E Guimarães Rosa era o alquimista da linguagem, que reinventou o português para contar as grandes histórias do ser humano. Tudo pronto? Chegou a hora de testar os conhecimentos.
Vou lançar a pergunta, vai rolar um tempinho para pensar e em seguida eu solto a resposta. Valendo! A resposta é a experimentação com a linguagem e a estética da arte, e não apenas a denúncia dos problemas sociais do Brasil. Esse era o nosso poeta engenheiro João Cabral de Melo Neto. Se você pensou em epifania, acertou em cheio. É aquele clique na mente. Esse foi o Mago da Linguagem, Guimarães Rosa. Conta a jornada difícil de um retirante fugindo da seca lá no Nordeste do Brasil. E aí, gabaritaram o quiz? Espero que sim. Agora um desafio final para vocês responderem aqui nos comentários. Se pudessem criar uma palavra que não existe, no estilo do Guimarães Rosa, qual seria e o que ela significaria? Soltem a imaginação. E claro, se ficou alguma dúvida, é só mandar. É isso, pessoal. Se vocês curtiram essa nossa explicação, já sabem o que fazer, né? Sigam o canal Quizards, ativem as notificações para não perder os próximos conteúdos e deixem aquele like para fortalecer nosso trabalho. Até a próxima!